aí galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Lara e eu vim responder algumas perguntinhas que são as que eu mais recebo nos vídeos de xixi e cocô no lugar certo. E a primeira pergunta, que é a que eu mais recebo, é se quando o filhotinho chega em casa com 45 dias, 2 meses, ele é colocado no cercadinho ou num cômodo separado para aprender a fazer as necessidades no lugar correto, se nesse tempo ele pode ser solto pela casa para brincar, correr, ou se não, se ele tem que ficar aí os 15, 20 dias só dentro do cercadinho ou só nesse cômodo separado. Pode soltar sim, não tem problema nenhum soltar o filhote para brincar. Até porque às vezes tem criança em casa, então a criança quer brincar. Ou às vezes a pessoa fica com dó, que o filhote chora e fica ali fechado, sozinho. Então não tem problema nenhum, pode soltar. Só que tem que ter alguns cuidados para soltar o filhote. Primeiro, nunca solte o filhote se ele estiver chorando. Porque se ele estiver chorando e você for lá dar atenção para ele ou soltar ele nesse momento, ele vai ver que toda vez que ele chorar, você vai dar atenção para ele. E esse comportamento, ele não vai ficar só enquanto é filhote, ele pode ser levado para a vida toda. Então, quando for adulto, ele pode aprender a começar a latir para pedir as coisas. Então, tudo que ele quiser, ele vai latir, independente de ser uma coisa assim realmente importante, relevante, ou ser uma coisa à toa, ele pode começar a latir o tempo todo para pedir qualquer coisa. E também nesse tempo que ele é filhote, ele pode começar a chorar, às vezes até gritar mesmo, para poder conseguir o que ele quer. Então, quando estiver chorando, não solte de maneira nenhuma. Espera um pouco, depois que o filhote parar de chorar, aí sim você solta. E uma outra coisa que é bom ser observada é que geralmente o filhote faz as necessidades uma meia hora depois de se alimentar. Então, enquanto ele não fizer as necessidades no jornal ou no tapete higiênico, você não solta ele, você espera primeiro ele fazer as necessidades para só depois soltar. Porque aí fica mais fácil, que você só vai precisar ficar observando ele para ver se ele vai fazer o xixi, porque o cocô ele já vai ter feito, então você vai observar só na hora que ele vai fazer o xixi. E a hora que você for soltar, necessariamente você vai precisar ficar de olho nele o tempo todo. Então, por exemplo, se for soltar ele para brincar, brinque junto com ele para poder ficar de olho. Porque senão você vai soltar ele vai fazer xixi pela casa inteira e vai ficar um pouco de confusão ali na cabeça dele, que a hora que ele estiver solto ele vai fazer no lugar errado e a hora que ele estiver preso ele vai fazer no lugar certo. Então, a hora que você for soltar, por exemplo, se for ficar 1h30 com ele brincando, fique aquele momento prestando atenção nele, e se você vê que ele faz qualquer movimento para procurar um lugar para fazer xixi, já leva ele pro tapetinho, deixa um tapetinho próximo dali onde ele está brincando, para já levar e ele fazer no lugar certo, porque aí ele vai aprender tanto no cercadinho ou nesse cômodo separado, tanto solto pela casa. E o que facilita bastante também é, em vez de você soltar ele pela casa inteira, você soltar ele em 2 cômodos ou em um cômodo. Por exemplo, se você for soltar ele uma hora que você estiver na sala, então procura fechar a sala, deixar alguma coisa que impeça ele para outros cômodos, deixa ali um tapetinho ali na sala e fica observando ele para ele não fazer no lugar errado, para não gerar essa confusão. Uma outra dúvida que eu sempre recebo também é quantos dias esse filhote tem que ficar no cercadinho ou num cômodo separado para aprender a fazer as necessidades no lugar correto. Isso varia de filhote para filhote, mas geralmente entre 10, no máximo 20 dias ele já aprende. Mas o importante é que depois de passar esse tempo, não soltar ele pela casa inteira já de uma vez. Primeiro, vai liberando ele aos poucos. Se ele estava, por exemplo, na área de serviço, libere ele para a cozinha, aí depois sim comece a liberar ele para outros cômodos. Procure primeiro fechar as portas dos quartos, então ele vai ficar na área de serviço e na cozinha. Depois você fecha a porta dos quartos e deixa ele na área de serviço, na cozinha e na sala. E assim vai liberando aos poucos, porque senão ele estava num cômodo separado, fazendo ali certinho. Você solta ele na casa inteira e ele ainda é filhote, é novinho, é muito espaço para ele fazer, então dificilmente ele vai voltar para o lugar certo e fazer certinho. Então tem que ir liberando aos pouquinhos. E isso também varia de filhote para filhote.
Tem filhote que, por exemplo, em uma semana que você está liberando ele já está tirando de letra, fazendo tudo certinho. Agora tem filhote que demora mais. Então vai de você conhecer seu filhote, ver se ele está acertando ou errando e ir liberando ele aos poucos, mas o mais importante é ter bastante paciência. Não adianta brigar, xingar, tem que ter paciência. Se fez no lugar errado, simplesmente vá lá, limpe e indique ele a próxima vez para fazer no lugar certo. Reduza o espaço de novo, se vê que ele está errando muito, reduza, deixa ele no espaço menor e assim por diante. Então vai liberando aos poucos e se errar, diminui um pouco o espaço de novo. Não precisa voltar para o cercadinho, por exemplo, pode voltar apenas para um ponto que já vai dar certo. E uma outra dúvida que eu sempre recebo também é sobre os tapetes na casa. O que acontece? Quando o cachorro é filhote, ele tende a procurar os tapetes na casa sim, porque os tapetes ele é uma superfície que vai absorver totalmente. Então, é um lugar muito propício a ele fazer. Então, duas opções que você tem. Ou você tira todos os tapetes da casa, que eu acho que é a opção melhor, porque você tirando não vai correr o risco do filhote fazer no lugar errado, principalmente se for aquele tapete que não tem como você lavar em casa, que tem que mandar para a lavanderia. Imagina, toda vez que ele fizer no lugar errado, você tem que pagar a lavanderia para lavar, é complicado. Então, melhor opção é tirar todos os tapetes da casa nesse tempo que ele ainda é filhote. Mas se, por exemplo, não, eu tenho um tapete que eu não tenho como tirar de jeito nenhum, aquele tapete tem que ficar ali. Então compra ou o Stop Dog ou o Educapet e borrifa todos os dias no tapete, porque ele sentindo aquele cheiro, ele não vai fazer ali, mas tem que borrifar todos os dias, porque às vezes no dia seguinte o cheiro já não está tão forte, então ele já não está sentindo e ele acaba fazendo ali da mesma maneira. Então todos os dias vai lá, borrifa e assim você vai evitar que ele faça no tapete. Mas não só tapete, às vezes tem gente que na porta da cozinha, na porta do banheiro, às vezes deixa um outro paninho além desse, então faça a mesma coisa, evite deixar e se não tiver jeito, tiver que deixar mesmo, então borrifa do Educapet ou Stop Dog, que assim vai evitar que ele faça naqueles lugares. Bom, gente, então é isso. Espero que eu tenha conseguido tirar a maioria das dúvidas de vocês sobre esse assunto. Se ficou alguma dúvida ainda, deixa nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa seu curtir, segue a gente nas redes sociais. Se você não for inscrito ainda no canal, não esquece de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau!